conhecido já o fato de que o frevo tem como pais, né, como genitores, a banda, ou a fanfarra militar, e, por outro lado, a figura do capoeira. No começo do século, havia uma rivalidade muito grande das bandas de música. Então, uma das coisas que aconteciam, brigas na rua, que o outro tinha que furar o bombo tal, para não estragar a apresentação das outras bandas. Então, havia esses caras, esses capoeiras, que eram os protetores dos grupos, né? Para não acontecer isso. E aí começou a chamar a atenção das guaritas, dos policiais, sempre que tinha um fervo, né? Eles diziam, tá rolando um fervo ali. Aí os policiais apareciam. Quando os policiais apareciam durante a briga entre os capoeiristas rivais, os capoeiristas tinham que arrumar uma forma de disfarçar aquela luta. E então, como forma de disfarce, eles estavam no movimento de capoeira, de repente faziam uma coisa mais sutil, que virava uma dança e virava um disfarce. Então, a dança do frevo, ela surgiu do disfarce da capoeira, do disfarce da luta. Então, se você for destrinchar alguns movimentos hoje, alguns passos, você vê que tem intenções de bater no vizinho. Por exemplo, você faz uma tesoura, né? Uma tesoura é um movimento bem conhecido. Então, você faz com os braços abertos, hoje virou dança, virou movimento. Mas antigamente aquilo era uma forma de você se separar de outras pessoas que pudessem vir tentar lhe agredir. Então era uma dança bem minuciosa, ao mesmo tempo estava todo mundo ligado assim para ninguém invadir o território, né? A palavra frevo, ela não nasce de imediato, ela nasce da palavra frevedouro. É uma confusão de dança, né? É uma confusão, né? O frevedouro vai indo. Esse frevedouro, às vezes, tinha os seus momentos de maior intensidade, talvez numa praça, né, quando a banda parava tudo, né? E com o tempo, a palavra frevedouro foi surgindo o gênero, ou seja, o que era o frevo? Era aquela música tocada nessa situação de confusão. Quando você vê o frevo de longe, você vê aquela multidão que sobe e desce. À medida que você vai se aproximando daquela multidão, você vai em que ela continua descendo e subindo, mas você vê que tem uns corpos ali que não é muito igual, né? Quando você entra dentro dessa multidão, não tem dois corpos iguais, né? Não é uma dança sincrônica, não está todo mundo fazendo passo igual. Está todo mundo obedecendo o espírito de uma música, um ritmo de uma música, mas deixando seu corpo fluir à sua maneira. Mas é claro que esse fluir tem também um universo coletivo comum. Esse universo coletivo comum são os passos, né? Como é que eles foram se organizando, né? É difícil a gente saber, mas eu suponho que de um movimento que um capoeira fazia, que era interessante, um outro reproduzia, né? Um terceiro fazia aquele movimento que aquele também reproduzia. Na medida que o tempo vai passando, alguns vão se cristalizando, vão se decantando, vão sendo coletivizados, né? Então, dessa maneira, vai surgindo um conjunto desses passos que são comuns a todos, mas que na mão de cada pessoa ele é realizado de alguma forma diferente. E aí é que está a riqueza.
A gente, quando pensa em capoeira, a gente pensa no capoeirista que a gente vê hoje no Alto da Sé, numa roda de capoeira lá em Ipanema, etc, etc. Mas o capoeirista dessa época era um capoeirista muito distante desse. E esse homem era um homem que, além de ser um praticante da capoeira, é um homem que praticava o quê? O seu batuque, a sua dança, o seu candomblé ou xangô. Essas figuras, vamos dizer que eles eram apaixonados pela agremiação ou pela uma banda de música. Então ele ia voluntariamente e até mesmo contratado para proteger no encontro, principalmente com outros valentões e outras agremiações vindas. Você imagina saindo numa rua, uma agremiação com a banda de música, e os valentões, ali o cara tomando conta, dançando na frente, fazendo a pirueta, um negócio, quer dizer, daí vem a coisa do passo também. Houve um momento em que a rivalidade entre os grupos era muito forte e os encontros acabavam na pancadaria. E desse crescimento, dessa violência, participavam as orquestras. Mas a gente sabe que eram verdadeiras batalhas. Por que será? Por quê? Porque era a rivalidade. Cada bloco, cada agremiação queria mostrar que era melhor do que a outra. E não admitia que houvesse uma concorrente melhor. Então, quando eles não conseguiam vencer na questão do som, da força, da música, eles venciam através da pancadaria mesmo. O fato é o seguinte, que ao longo dos anos, a banda e o capoeirista foram se entendendo cada vez melhor para gerar o produto frevo. Porque é um ritmo dobrado. O que é que a gente faz? A gente começa a quebrar, a gente começa a mudar os níveis de acentuação. Vence-se a síncope dos instrumentos. A orquestra recomeça num renovado empurrão da marcha. E de novo todos se movimentam, se esfregam, se torcem, se enlaçam, se verticalizam, se cheiram, se beijam, se apalpam, se agacham, como se a música lhes penetrasse veias adentro para fazer-lhes cócegas no sangue. O frevo, no que pese esta ebulição, esta vibração, esta coisa extraordinária, provoca o passo, que é a sua dança. O passo é espontâneo. O passista, quando ouve um vassourinha ser tocado, ele parte do meio-fio em que ele está ali, vendo uma orquestra passar, e se lança no calçamento, como se estivesse matando umas baratas no calçamento. Como se as notas estivessem pulando nos paralelepípedos e ele estivesse querendo abafar essas notas com os pés. O camarada começa a dançar o frevo e se vai para uma rua estreita, melhor ainda, ele não sente o cotovelo ralar no muro, não sente voar o samboque do dedão do pé, não sente o calo de estimação dele voar e cair no meio do mundo. Ele vai se perder ali naquela algazarra maravilhosa, porque o frevo tem força, o frevo é o retrato da vibração pernambucana. Eu tenho para mim, assim, pela minha experiência com a dança, com o meu corpo, que talvez o corpo, a dança, tenha ensejado a música. Como se ao tocar aquelas marchas dobradas, aquelas polcas, o povo fosse se movimentando
e fosse naturalmente exigindo que aquela música fosse se adequando para aquele corpo que tinha uma outra necessidade. Também acresce a isso o fato seguinte de que os músicos não eram de classes diferentes. Então, o músico da banda da fanfarra era geralmente composto pela mesma maçaroca social. Porque uma das coisas que o frevo tem é que o compositor de frevo, quando ele escreve o frevo orquestral, ele está pensando no passista. É como se ele estivesse fazendo uma coreografia de um balé clássico. Então ele pensa no passista. Porque o frevo, ele tem tanto assim, o esquadrinhamento dos passos, ou seja, há um vocabulário de passos precisos, né? Como há também o transbordamento dele. Então é como se houvesse o diálogo dessas duas naturezas, aquela natureza que é disciplinadora, ordenada, que é o passo, fazer o mais preciso possível que está aqui, e ter esse corpo que é desajustado, que é transbordado. Esse transbordamento que o frevo também tem é que marca realmente a essência do frevo. Tem vários nomes, né? Tesoura, parafuso, martelo. Inclusive eu fiz um espetáculo agora recente em que eu brincava com essa nomenclatura. Por que se chamam passo-tesoura? Por que martelo, parafuso, tem outro ferrolho, tramela, trem-bala? Porque o frevo é a dança do trabalhador, né? Do operário, do metalúrgico, do homem de rua, né? Então, eles, dentro da realidade deles, eram instrumentos, ferramentas que eles trabalhavam no dia a dia. Um martelo, parafuso de um operário, né? Então, muitos nomes dos passos de frevo assim, mais conhecidos vêm dessa origem, né? Dos trabalhadores, dos homens de rua que tinham essa relação com o trabalho e levavam para o movimento, né? Porque, como eu disse antes, o frevo é uma extensão da vida, né? Você vai ali, você coloca o seu movimento, mas está de acordo com as suas vivências. Então, você vai fazer um movimento daquilo que é referência para você. O frevo, por abrigar pessoas do extrato pobre, né, onde estavam os capoeiristas, faz com que essa dança se desenvolva dentro desse meio. Não só essa figura do capoeira ia contaminando outras pessoas que não fossem capoeiras, como também nessa onda de pessoas que eram na frente vinham não capoeiristas, né? Então, quer dizer, há toda uma massa humana que tinha uma história corporal que foi construindo, a partir dela, uma coisa que com o tempo veio a chamar-se frevo. Eu vivo por causa do frevo, eu tenho sangue correndo aqui, ó, a palavra frevo, aqui dentro das minhas veias. Esse vermelho, esse sangue, a palavra é frevo. Eu cresci dentro do frevo. Fui criança, fui meninota, fui frangota, fui mocinha, envelheci dentro do frevo. Eu tenho que gostar do frevo. E jamais eu vou deixar de ser frevista. Música de arrancos e estacadas, de tremores e tetanizações, de nervosismos e indolências, de sacudidelas e agrados, de rodopios e curvaturas, de calma e temporais, de amaciamentos e beliscões, de frenesis e languidez, de veludos de dominós e atritos de papel picado. O frevo. Aquela massa de corpos e de almas vinha numa obediência absoluta e gostosa à cadência voluptuosa, ardente e volúvel da marcha.
A cada vez que a orquestra repetia num enfarofado de acordes a introdução, todo o povo redemoinhava, refervia nas atitudes mais caprichosas, mais cômicas, mais delirantes. Dir-se-ia que tentava misturar, confundir, trocar os membros, os troncos, as cabeças, para depois ir procurá-los de novo. E no segmento da música, lá se iam todos na impetuosidade da onda, no esbandalhamento do passo, de pernas abertas em tesouras, de cócoras em saca-rolhas, de bustos empinados para a frente em rigidez, de nádegas oferecidas ao alto, de mãos trançadas nas nucas, de narizes a farejar os cangotes femininos, de braços dados em cordões, de barrigas coladas, de caras rentes, de bocas grudadas. Moviam-se todos no incessante ondeio, num provocador remexido de quadris, de bustos, de ancas, de seios. A sombrinha, as hipóteses que falam dela remetem primeiro como um elemento de defesa, ou seja, o capoeirista sempre foi uma pessoa também que andou aqui com a faca, andou aqui com um cacetete, né? Então um guarda-chuva fazia as vezes dessa arma. Na medida que eu acho que ele foi andando com aquilo foi se tornando um elemento de embelezamento da dança como recurso. A certa altura aquele guarda-sol, guarda-chuva era muito grande, vamos diminuí-lo, né? Porque a gente pode fazer outras coisas, passar pelo braço, passar por aqui pelas pernas, a gente pode ampliar o vigor dessa dança, a pirotecnia dessa dança. Os passistas de frevo, em geral, eram homens. A entrada da mulher como passista se deveu a concursos realizados nas emissoras de rádio e depois na televisão. Aí é que começam a entrar as mulheres como passistas. É não muito diferente de todos os pernambucanos. Meu frevo começa na infância. Acompanhando os pais nos carnavais de Recife e Olinda. Acompanhando esses carnavais, a gente se identifica naturalmente com essa dança, né, característica do povo pernambucano. Então, comigo também foi assim. Acompanhando os pais no carnaval, comecei a me encantar com esta dança e naturalmente caí no passo. Nascimento do Passo. Nascimento do Passo foi um dos maiores que eu já vi. Ele dizia que o passo do frevo não tinha quantidade, é tanto quantos pernambucanos existem. Porque todo pernambucano sabe dançar o frevo, do seu jeito, mas sabe. Até onde eu possa saber, né? E por onde passa a minha história, ele foi aquela pessoa que organizou os passos que ele sabia, aqueles que ele veio inventar e aqueles que ele via de outras pessoas. Essa catalogação, uma codificação, ele foi fazendo ao longo da sua vida, né? E muitas escolas de frevo hoje ainda ensinam o frevo a partir dessa organização que ele fez. A dança popular, em 1970, aqui em Pernambuco, ela começa a ganhar maiores ações com o desenvolvimento do movimento armorial, né? Ariano Suassuna, enquanto secretário de Cultura naquela época, ele cria o movimento armorial. E uma das vertentes do movimento armorial é a dança armorial, né? O movimento armorial ele pega a cultura popular e dá um certo refinamento, né? E, inclusive nessa transição de tirar da rua e levar para o palco. Em tirar da rua e levar para o palco, pressupõe-se coreografia, né? Um estudo rítmico, um trabalho de corpo, todas essas nuances que fazem a dança de qualquer povo ou de qualquer modalidade de dança no mundo. Nesse meu trabalho que eu realizo na cultura, eu tenho lançado mão de dançarinos e dançarinas que recriam ou ligando
ao balé clássico ou à dança contemporânea, recriou os passos do frevo de uma maneira muito bonita. Hoje em dia, cada dia surgem tantos mil passos, sabe? Milhares de passos estão sempre surgindo e surgem com nomes diferentes. Tem passo que se chama gaveta, tem passo que se chama pulo do grilo, tem passo que se chama ferrolhando, sabe? Tem vários nomes que não necessariamente tem que fazer sentido com aquela época, porque cada época vai mudando e aí as referências e os nomes vão sendo diferentes também. O passista, ele desafia a gravidade, desafia o equilíbrio, desafia a resistência, desafia a força. É um constante desafio, é um poço sem fim de criatividade. Qualquer coisa é frevo. Qualquer movimento é frevo. E para que ele se torne um passo, basta que alguém veja e copie e reformule, e ele vá sendo repetido durante anos, até que receba um batismo, que ele receba um nome, que as pessoas comecem a repeti-lo, e aí vai. Então, a cada dia, a cada carnaval. Frevo é uma caricatura de cada um que dança. Você, quando vai no passo, aquilo você vira um êxtase. Quando você faz um solo de frevo, você entra num êxtase, é como se fosse uma dança sagrada. É o profano e o religioso tá todo ali, numa música só. Aonde tiver frevo, eu estou presente. Eu sou arriada pelo frevo. Eu jamais vou deixar de gostar de frevo. Também um dia, se eu morrer, eu venho para a cidade. Meu espírito vai descer e vai ficar lá, sentado lá, bancada assim, braço cruzado, vendo a agremiação desfilar. O que ocorre com o frevo é que ela tem todas as características da história de formação da música e da dança brasileira. Ela na sua formação, tem todos aqueles ingredientes que estavam na formação cultural do país da gente. Eu falei até do batuqueiro, que dá origem ao capoeirista, que, na verdade, é uma trajetória só. É o cara que dançou batuque lá, que de repente passa pela capoeira, entra no frevo, e a questão maior é o seguinte: para onde é que vai esse frevo agora? Porque ele tanto pode parar por aqui, se estilizar por aqui, se artificializar por aqui, como ele pode prosseguir para outra coisa. O que é esse vocabulário de passos? O que é esse corpo se abrindo, ou seja, para aquilo que realmente é o universal. Na medida em que foram criados os dialetos particulares das danças, passo de cavalo marinho, passo de frevo. Agora é o seguinte, pessoal. Você não identifica, por exemplo, uma dança flamenca? Tem um vocabulário ali. A dança flamenca tem uma história cultural. Os ciganos, os árabes entram na Península Ibérica, etc. A dança clássica, que a gente vê nos nossos palcos, ela é fruto do homem do Ocidente. Ela tem uma história. A dança moderna está nessa história. A dança contemporânea está nessa história. E a dança brasileira nunca entrou nessa história. Então, quem sabe se o frevo não comparece nessa grande catalogação, esse grande caldeirão de passo, de uma forma assim, das mais eloquentes.